capítulo 28, vida social. O capítulo 27, dando uma recapitulada, foi o caluniador, né? Que nos mostrou o quanto Alfredo foi generoso ao perdoar, dentre outras coisas, né? O capítulo nos mostrou o quanto Alfredo foi generoso ao perdoar o caluniador que praticamente acabou com a vida terrena dele, né? Dele e da Ismália. E ele não só perdoou, como está cuidando dele, né? E nesse capítulo de hoje também é um capítulo bem intenso, que vai trazer algumas verdades e algumas reflexões para nós. Pode passar, Rosa, por gentileza. À noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. Safirino, gente, faz menção às cores da safira, tá? O azul do céu. O céu era quase infinita concha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Eu pus isso aqui de vermelho, gente, porque como que as zonas inferiores vivem em conflito, né? Começou por aqui. Então, eu fico pensando se esse momento estivesse se passando hoje lá no plano superior, né, com tudo que está acontecendo no mundo e no nosso país, como que estariam, né, essas energias. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam a entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Algum comentário? A vida continua, né, Elaine? Só que não continua do jeito como nós vivemos. Então, esse encontro de espíritos e o que eles vão tratar agora fala diretamente de como esses espíritos vivem, de quais são os interesses deles, né? Então, se fossem espíritos com uma outra sequência de interesses, de união, não seria nada disso aqui. Eles estariam reunidos em outra situação, em outros lugares, né? Possivelmente em situações de desequilíbrio. Lembrando que esse momento é um momento que fala diretamente sobre as buscas e as aquisições espirituais desses espíritos, né? Que está sendo narrado aqui. Existem espíritos superiores que têm uma outra dinâmica de vida, de trabalho, de encontro, e tem os inferiores, tem outros interesses, outras dinâmicas, né? Mas a vida continua. Então, aqui a gente vive, a gente não busca se reunir com a família, com os amigos, não é um momento de confraternização fraterna, muito importante, no plano espiritual também, né? Só que se trata de coisas de teor muito diferente. Não tem bebidas, não tem conversas toscas, né, para permear esses encontros, não desse nível para cima. Né? Sim, e ele vai narrar aqui com riqueza de detalhes, eu achei muito interessante. E o que eu observei também é como que a dinâmica, né, dessas configurações muda
Igual, por exemplo, o nosso lar apresentou várias dinâmicas de configuração familiar, né? E aqui acho que a gente já está num nível acima, já vai mostrar uma outra dinâmica. Eu achei bem interessante isso. Pode passar, Rosa, por gentileza. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava 3 léguas do posto, aproximadamente. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção do nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava a impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. Aí fazendo a descrição da família, então, né, que chegou no carro para visitar amigos e descrevendo a família, o casal e as 2 filhas. Pode passar, Rosa, por gentileza. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. Aí, Renata, a comparação que você fez. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Quem dera isso acontecesse aqui, né, gente? Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto e, em breves minutos, o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Sentindo-me assaz insignificante ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo aos primeiros instantes da conversação particularizada, ouvira Aniceto perguntar ao senhor Bacelar. Algum comentário até aí? Não? Pode passar, Rosa. Como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo. Bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E juntou com graça. É indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou. Compreendo, compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o senhor Bacelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina.
não posso fazer muito em razão de minhas eficiências naturais. Aí, Rosa, é o que a gente estava comentando no início, né? Quando ele fala que não tenhamos ilusões, que a evolução é questão de dias. E continuamos na caminhada, né? Lenta, à procura de melhorar como ser humano, né? Elaine, qualquer coisinha serve para a gente empacar, né? A gente empaca muito, né? É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, como ele vai falar lá na frente, né? A nossa consciência, ela está despertando, mas ainda é pequena, né? E mas é isso mesmo, né? Ainda bem que a espiritualidade tem essa paciência com a gente. E nos serve também de exemplo, né? Pena que a gente não tem, assim, como diz a natureza, não dá saltos, então a gente fica lendo, entendendo, aprendendo, mas ainda com muita dificuldade de colocar em prática, de realizar o que a gente precisa realizar mais na íntegra, né? A gente vai fazendo, mas poderíamos talvez fazer de uma forma mais efetiva. Mas é o processo, né? Agora fala, não será em dias. E nós estamos aí dentro desse contingente aí que eles estão falando, né? E graças a Deus que a gente já está também mais atento, que tem uns que nem sequer despertaram, nem sabem que são espíritos, quanto mais que há necessidade de trabalho, etc, né? Mas a gente vai caminhando, e é isso mesmo. Obrigada, Elaine. Mais alguém, gente? Oi, Renata. É uma coisa muito interessante, né? Quando os nossos irmãos, esses espíritos, mais já trabalhados, né? O coração, a mente já mais trabalhada no serviço de ajuda ao próximo, porque, como você estava falando, assim, a humanidade não dá saltos realmente, gente. Tudo a gente tem que aprender. Tudo tem uma demanda de tempo, de experiência, de vivência, né? A gente repete, algumas situações a gente vai repetir até a exaustão, para poder compreender os mecanismos, né? E escolher uma rota diferente. Então, muitas vezes a gente tem que se enfastiar daquele caminho que a gente está percorrendo para poder observar que a gente pode fazer escolhas diferentes. Então, quando o espírito aprende através da caminhada, ele consegue oferecer para nós, né, ensinamentos a todo instante. E aqui o Aniceto chama atenção, né, porque ele fala assim que há muito que nós podemos aproveitar com as observações do seu bacelar. E uma coisa que me chamou a atenção, logo que ele começa a conversa, é que ele fala assim que é indispensável aprender a servir e a passar. Isso aí é uma coisa que a gente precisa aprender, porque a gente já está no momento que a gente já pode servir. Muitas situações a gente serve com o coração, mas a gente ainda não aprendeu a passar. O que é servir e passar? Você faz o bem, você faz a semeadura e deixa aquilo ali a cargo do tempo, né? Você realiza a obra que você pode realizar, o favor que você pode oferecer, o socorro que você pode prestar e você deixa ali. Você não pede recibo, você não diz para o outro, olha tudo que eu já fiz para você. Você não cobra do outro, olha o tanto de tempo que eu estou quebrando a cabeça com você. Então, assim, aprender a servir é uma obrigação e aprender a passar é outra. Então, é aquele velho ditado, né? O que a mão direita oferece, a esquerda não toma conhecimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, né?
Então, esse aprendizado para nós é um aprendizado muito necessário para a nossa vida, porque a gente vai observando o quanto de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, tem de, de servir, né? De serviço, de entrega, mas tem de aguardar a notinha do caixa, né? Eu fiz isso, mas você tem que me dar o comprovante que você está caminhando. Gente, eu fico pensando, se Jesus fizesse isso conosco, se os bons espíritos, se o nosso anjo guardião fizesse isso conosco, né? O que seria da gente? Você prestar um socorro, um favor, uma ajuda, seja ela qual for, e esperar esse retorno. Então, assim, é para a gente levar para a vida, porque a gente faz isso com a família, gente. Com a família. A gente já pode pegar a família, porque a família é quem mais pode dar testemunho da gente quando a gente desencarnar. A gente faz isso com a família. Olha o que eu fiz, e você não me deu retorno. Olha o tanto que eu me empenhei. A gente se empenhar em prol dos outros é uma obrigação nossa. A gente está aqui segundo o livro dos Espíritos, né? Lá na pergunta, lá, acho que é 167, lá, ó. Para que a gente reencarna? Está perguntando, né, lá, né? Qual o objetivo de reencarnar? E aí a resposta é expiação. Dentro da expiação, a gente vai encontrar várias situações que envolvem o aprender a amar, o aprender a perdoar, né? Mas é expiar mesmo. Então, a gente não está aqui para dar aula, né? Nós não estamos nessa condição ainda. O pouquinho que a gente vai conseguindo absorver de ensinamento, a gente deve usar constantemente para aquilo ali se tornar em nós uma disciplina moral. Porque a gente pensa, quando a gente fala, Emmanuel falou para o Chico, tenha disciplina, 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 observe o horário, observe o compromisso, a gente pensa isso, né? Observe o horário, observe o compromisso, observe a responsabilidade. Isso é uma das coisas, mas isso não é toda essa orientação, isso está só na superfície da orientação, né? A orientação, se você mergulha, vai no mais profundo dela, ela te oferece muitos outros esclarecimentos. Então, o que a gente está aqui para aprender a fazer, né? Contribuir, oferecer aquilo que a gente já tem de condições de dividir e não cobrar, porque como que a gente se sente quando o outro cobra da gente, sobretudo aquilo que a gente ainda não dá conta de realizar, ou que a gente acha que dá, mas ainda não dá, não é? Então, assim, me chamou muito a atenção, porque essa fala do seu Bacelar é uma fala de vários espíritos, é uma fala do Emmanuel para a gente. Emmanuel costuma falar muito isso aqui, ó, aprender a servir e a passar. Serve e passa. Oferece o que você tem e não espera o retorno. Porque se você espera o retorno, você pode ficar frustrado, porque o outro pode não ter condições de retornar nada. Nem a observação de que ele recebeu algo de você. E aí você vai ficar todo como? Todo desajustado, porque isso não aconteceu. Né? Serve e passa. Entrega e segue adiante. Não é isso? Eu achei assim uma belezura esse início de diálogo dele, um ensinamento lindo demais. Obrigada, Elaine. Oi, Rosa. Nossa, Renato, você falou assim de uma forma tão assertiva o que eu estava pensando. Eu tive uma terapeuta que ela falava comigo assim, com relação às minhas filhas, né, principalmente, né, com esposo, filhos, porque a gente deixa de fazer as coisas por causa dos filhos.
E depois a gente fala, né? Nossa senhora, não arruma cozinha, não sei o quê. Eu pago escola, eu faço. Ela falou assim, Rosa, a gente não deve passar, como é que chama? Aquele papelzinho amarelo, é nota promissória. Ela falava isso comigo. A gente não passa nota promissória. A gente não faz hoje para receber depois. É o que a gente tem que fazer, é o que eu tenho que fazer como mãe, como família, como um pilar para elas, né? E eu não tenho que falar depois, eu fiz isso e agora você tem que me devolver com isso. E a gente tem essa coisa. E nós temos um mentor que fala com a gente no trabalho que nós não vamos agradar mesmo, todo mundo. E nem o tanto que a gente acha que a gente queria agradar, mas que nós temos que nos preocupar em fazer o nosso trabalho bem feito. Essa deve ser a nossa preocupação. Eu ofereço o melhor que eu tenho. O outro, isso é um problema dele não agradar, dele não ser grato, porque às vezes a gente reclama, né? Nossa, a gente está tentando fazer o melhor, não sei o quê, e a pessoa está reclamando. Sim, os assistidos reclamam, as pessoas que passam pelo tratamento reclamam, né? Muitas, algumas, né? Então, ele tem dito muito isso para a gente, porque ele é muito prático. Então, ele fala, não preocupa, nós não vamos agradar todo mundo, mas vamos fazer o que nós temos que fazer bem feito. Isso é o que nós temos que fazer. E quando ele fala isso aqui, servir e passar, é isso mesmo. Eu tenho que servir e entregar o melhor de mim. O resto virá, né? No tempo certo, na hora certa, com a caminhada de cada um. Porque às vezes a gente também implanta o evangelho no lar. Aí as pessoas ficam perguntando, mas e a pessoa continuou? E continuou? Olha, gente, a gente não tem que ficar fiscalizando se a pessoa continuou, se não continuou. Nós fizemos a nossa parte, nós fomos lá e fizemos. Agora, o resto ela tem que buscar benefício para ela. Caso contrário, né, ela vai até o dia que ela ganhar entendimento e consciência de que ela precisa fazer e dar sequência. Mas isso é muito lindo mesmo esse pedaço aqui, porque a gente, os espíritos realmente, eles vão falando isso com a gente, né? Nós não podemos nos, como é que fala, amedrontar diante das coisas, porque o outro ou não vai aprender, ou vai falar, ou vai te jogar pedra. Isso não é importante. O importante é o que você pode contribuir, o que você deve fazer. Isso aí a gente vai começando a construir até uma postura mais direta, mais objetiva, porque você vai e faz. E o que vier, você tem mais estrutura para poder entender que o outro ainda não está naquele momento e não deixar aquilo te atingir. É isso. Eu costumo até também falar com meus pacientes e trazer até para a minha vida o seguinte, que a gente tem controle sobre as nossas ações, os nossos pensamentos, o que a gente faz. A gente não tem controle sobre o que o outro deseja, sobre as ações do outro, e a gente não tem que querer controlar o outro. A gente tem que controlar a gente, né? Que às vezes a gente tem um desejo pelo outro, quer que ele siga aquilo, mas não é o desejo dele. Então, assim, a gente desapegar desse controle para com o outro, principalmente, né, nos nossos grupos de convívio, família, trabalho, é um exercício bastante difícil. Mas quando a gente consegue, a gente já está um passinho à frente. Pode Oi, passar. Lani, Oi, eu pode vou passar só comentando aqui, igual você está dizendo, isso faz com que a gente seja mais respeitoso dentro da casa da gente, né? Porque você aprende que, por mais que você queira definir alguma coisa para o outro, você não tem esse direito. O direito é dele, de definir, de fazer, de escolher, porque é tão complicado você viver
Muitas famílias vivem em grandes problemas porque os pais querem definir para os filhos carreira, e não deixa ele e outras coisas, né? E isso passa a ser um desrespeito, né? Então, acho que quando a gente consegue entender isso e consegue executar, a gente tem mais paz também, né? Que se quebrar a cara, se quebrar a cabeça, a vida é assim, a gente aprende assim também. Isso mesmo. Pode passar, por favor. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo que nos disser sobre o problema de existência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou: pode passar, Rosa, por favor. Não creia. Recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação dos purgativos. Preferem a medicação do sabor mais agradável e, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Nos descreveu perfeitamente. Em síntese, alguém quer falar? Não. Em síntese, aplicável a corpos doentes, representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proteger a semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos a guardar a obra do tempo. Então, ele está fazendo uma analogia aqui, né, da medicina com o trabalho no campo espiritual, que na Terra tem muitos recursos, né? Tem a anestesia, tem o remédio que não é tão ruim, e tem a nossa escolha, né? Que ele fala que é quase invariável, espero a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Ou seja, não faz uma prevenção, não busca prevenir. Então, a gente tem as escolhas. Lá no campo espiritual, já a coisa já é um pouco mais complicada, né? Quem quer comentar? Eu quero, Elaine. Quando ele fala aí, né, que precisa, né, com os encarnados, que os encarnados na Terra têm muitos agravantes, né? A gente, quando a gente vai, agora eu tenho participado de um grupo de tratamento, e pouco tempo que estou lá, a gente percebe que tratar a pessoa é muito amplo, né? Então, o tratamento agora tem também a desobsessão.
porque aqui fala, somos forçados à preparação do campo mental conveniente. Essas pessoas, muitas delas, nem imagina que a forma de pensar reverbera na sua saúde, né? Então, é isso aí, é muito trabalho mesmo, porque até que as pessoas percebam que elas precisam ter um campo, né, de pensamento, mas um campo de pensamento, de energia positiva, de sem tanta reclamação, muitos a gente pergunta e parece que eles se comprazem em estar naquela situação, né? Você melhorou? Ah, não, não sei o quê, eu continuo, agora estou assim também. Então, ele vai somando coisas àquilo que ele tinha lá. Ele tinha, às vezes, um problema na coluna, ele soma o da perna, e ao invés de tentar ser mais positivo e e tentar se desvincular desses pensamentos, né, de mais doença, eu não sei, às vezes é que a gente acredita que também possa ser uma necessidade de chamar, de existir, de chamar atenção. Às vezes ele só existe quando ele está doente, né? Então é muito complexo, como a gente estava conversando, né? O tratamento, ele precisa ser holístico, né, de um todo. Não dá para tratar só a matéria. Pode seguir, né? Tá? Mais alguém, gente? Não? Sim. Por favor, Renata. Ainda na continuação aqui desse parágrafo que vocês estão comentando, que Rosa está comentando, e do trabalho que ela abraçou. Só um minuto, gente, por favor. Enquanto a Renata não volta, gente, prestem atenção nessa frase aqui, né? No setor da espiritualidade, eles não podem manipular a alma, é o nosso caso, num tratamento espiritual, nós não podemos manipular a alma, os espíritos que vêm para esse tratamento, né? A maneira do cirurgião que opera as amígdalas. O cirurgião, ele simplesmente vai cortar, tirou, jogou fora, né? Pronto, né? Ou reduziu, mas nós não temos essa possibilidade. Então, tem toda uma preparação, né? E aí fala, proceder a semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação. Por isso, e aí nós ainda temos um agravante, porque um tratamento, ele não se faz em um dia. Então, muitas vezes as pessoas sentam e colocam um tanto de problema ali, né, que elas têm. Então, eu escuto o mentor sempre falar, olha, aos poucos, vai demorar, porque você levou anos, e a gente sabe que são anos e às vezes encarnações, né, para conquistar isso que está aí. Então, quando fala que a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar que aquilo ecloda, né? Às vezes a pessoa não vai mais, ela para o tratamento. E aí fica complicado, né? Fica aquela coisa picada, não continua, não tem a condição da disciplina, da continuidade, às vezes melhora um tiquinho, igual está falando aqui, já não preciso mais, já estou bem, né? Então, assim, realmente não é fácil, não. Renata? Sim. Eu estava ouvindo. Aguardando você voltar, querida, só isso. Desculpa. Obrigada, tá ótimo. Tá ótimo. E lembrando que esse diálogo, essa fala do seu Bacelar, ela está em resposta ao que o André Luiz perguntou lá atrás, né? Sobre tudo que o seu Bacelar pode dizer, pode ensinar sobre o problema de assistência. Então, ele está falando sobre assistência, né?
Assistência, assistir aos outros, assistir ao próximo, não é algo fácil. Não é algo fácil, porque para a gente assistir a alguém, a gente tem que aprender a silenciar a gente. E silenciar a gente é uma das coisas mais difíceis possíveis. Por quê? Porque essa conversa da assistência vem em continuidade ao que o seu Bacelar está falando lá sobre aprender a servir e a passar. Está antes. Aí o André logo depois faz, né, esse pedido para ele, né, do que ele pode dizer, do que ele pode ensinar sobre o problema da assistência, porque a assistência é problemática por várias formas. Ou a gente não assiste, ou a gente não assiste direito, ou a gente assiste e fica aguardando que as pessoas respondam aquela assistência, né, aquilo que está sendo oferecido. Então, de uma forma ou de outra, a gente precisa aprender a a a ter compreensão, né, nós primeiro, né. E a gente precisa, aprender uma coisa, assim, que eu estou tentando levar para a vida, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque a gente vem numa caminhada, num processo de ver, de pensar essa frase que eu vou falar agora de uma outra forma, sobre um outro aspecto, né. A gente aprendeu a pensar assim: a gente precisa oferecer para os outros tudo aquilo que a gente gostaria de receber. E essa frase, ela não está correta, do ponto de vista da aplicação de aprendizado na vida, aprendizado espiritual, aprendizado social. Por quê? Sobretudo o aprendizado moral, né. Porque o que é bom para mim, gente, o que é bom para mim não necessariamente será para qualquer outra pessoa, né. Às vezes o que eu considero bom e muito bom, para o outro não o toca, ou porque ele não tem um interesse, ou porque ele ainda não compreende, por várias razões, ou porque a pegada da vida dele, da dinâmica de pensar, de sentir dele é muito diferente da minha. Então, assim, quem falou isso, que me fez pensar, foi um palestrante que foi lá na CEBEM fazer um estudo, e ele falou sobre isso. Ele falou: "Olha, a gente é muito habituado em querer oferecer ao outro o que é bom para a gente, mas o que é bom para a gente não é uma regra do que é bom, né, porque nós somos muito diferentes, então a gente tem que olhar o outro e pensar o que é bom para o outro". E isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque eu vou dar um exemplo do que é isso, né, do que poderia ser o emprego disso. E a gente teve esses exemplos com o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele ia visitar as pessoas e ele levava sempre algum presente, alguma coisa para alguém, né, na época, ainda mais que ele vivia, que ele estava encarnado, em Pedro Leopoldo. A pobreza era muito grande, né, a falta das coisas, era uma outra sociedade, era um tempo mais difícil. Então, quando ele se predispunha, ele tinha um tempo que ele se predispunha não, que ele sempre tinha como compromisso, eh, em tais dias, em tais horas, visitar, né, algumas pessoas, sobretudo quem estava doente, quem não podia sair, esse tipo de situação, levar alguma coisa, algum lenitivo, ele levava um presente. Então tinha gente que fumava. O que que ele levava? Cigarro. Tem gente que morre quando a gente fala isso. "Que isso, Chico Xavier, aquele homem santo, não tinha um vício", gente, o Chico, ele não tinha muitos vícios tipo os nossos não, mas ele também não era um espírito perfeito. Em comparação a mim, um espírito iluminado. Mas, como ele mesmo dizia, ele era um cisco. E ele não estava falando isso para se passar por humilde, porque ele reconhecia
que para se tornar um espírito que serve, ama e passa, o caminho dele era um caminho de caminhar, né? De constância no tempo. Então, o que o Chico levava, gente? Levava para a pessoa um, um cigarro, um maço de cigarro. Ai, Chico, você vai dar a ele um maço de cigarro? Pô, gente, ele gosta disso. É tão difícil para a gente, né, conseguir pensar nisso. Ai, eu não fumo, eu não bebo, eu vou dar o dinheiro para a pessoa. Que tem gente que para a gente na rua e fala assim: você pode me dar um dinheiro para eu comer? Você sabe que o interesse da pessoa, de acordo com o vício que ela esteja experimentando, não é esse, né? Às vezes a bebida já dominou aquela mente ali de tal forma que ela não tem, só que ela não vai falar a verdade porque ela vai possivelmente receber uma recusa. Mas tem gente que fala, tá? Eu estou precisando tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, você não pode me dar, não? Gente, e aí a gente se uriça como se a gente fosse, né, os baluartes da verdade. Minha cara até queima quando eu penso uma coisa dessa, porque é, o bem que a gente oferece é o bem na proporção do outro. E a gente precisa enxergar: olha, eu não quero que aquela pessoa fique doente, eu não quero que ela se maltrate ainda mais, mas a necessidade dela não é naquele momento aquilo que eu quero oferecer. O que que eu quero oferecer para ela? Eu quero oferecer para ela um centro espírita, eu quero oferecer para ela um prato de comida, um banho, uma palavra do evangelho. Ela não está interessada nisso, gente. Não é isso que ela quer, né. Então, aprender a olhar os nossos irmãos dentro, os nossos semelhantes, né, os nossos semelhantes, dentro daquilo que não necessariamente é bom para nós, mas é o que ele almeja, é muito importante, porque eu estou dando essa volta para chegar nesse ponto que vocês estavam comentando aqui, né, que ele fala que a luta não é simples, né, porque, ele fala aqui, ó, não é simples. Mais em cima. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente. Forçados à preparação do campo mental conveniente é você oferecer sem ferir. Você está preparando um ambiente, né? Você oferece sem ferir. É, é, para proceder à semeadura de pensamentos novos. Você não fere para colocar, para oferecer aquilo. Velar pela germinação. Velar pela germinação é uma das coisas mais difíceis que existe para nós, porque germinação demanda tempo. Você oferece uma semente para o solo, no outro dia ela não está germinada, não. E no dia seguinte ela está dando fruto, não. É tempo. Então você vela por aquilo ali, oferecendo o recurso, a palavra com constância, né? Sem oscilação, porque se você é a carta viva do Evangelho, a gente tem que lembrar que nós estamos lendo mensageiros entregam mensagens do Evangelho do Cristo, então tem que haver constância, tem que haver uma entrega de paciência sem aquela expectativa, né? Eu estou oferecendo, eu estou oferecendo, eu estou oferecendo, e a pessoa não está caminhando. É lógico que ela não vai caminhar, porque não sou eu o motor da vida dela, o motor da vida dela é Jesus, e ela está caminhando na direção desse motor, com aquilo que Jesus vai oferecendo para ela, né, pouco a pouco e etcétera e tal. E aí ele fala que, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Então ele está falando de constância, de germinação que você semeia e cuida, né, dá água na medida certa,
dá o adubo na medida certa, e a gente sabe que determinadas sementes não se deve adubar, porque pode queimar, né? Você espera, se oferece. É um trabalho de paciência, é um trabalho de, de apóstolo do Cristo. Então, não é uma coisa fácil de ser realizada. Por isso que a gente sofre. E eu estou falando por mim, tá? Não estou falando por ninguém, nem falando para ninguém, estou falando por mim. Às vezes eu penso assim, poxa, gente, tem tanta coisa boa nessa SEBEM, tem, tem tanta oferta de amor, e as pessoas não querem. Então, quando a gente pensa assim, a gente está falando: "Nossa, que desperdício", né. Não, não é desperdício não. A gente oferece, porque a gente tem que aprender o quê? A servir e a passar. A gente oferece, deixa as coisas em encargo do tempo, e quando chegar o tempo daquela pessoa, que não é o mesmo tempo que o nosso, ou ela retorna, ou ela encontra o caminho dela, e no vento que carrega aquelas sementes, né. Ela vai germinar ou próxima de nós ou longe de nós, mas ela tem o trajeto dela. Então, assim, essa fala desse senhor aqui, esqueci o nomezinho dele, Bacelar. hã? Seu Bacelar. Seu Bacelar, ela é, assim, de uma profundeza, porque ela mexe com a gente, ela mexe com a gente, mexeu comigo que eu vi tudo de errado que eu faço, quando eu quero fazer certo. Né. Então, como diz Paulo: "O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse ainda faço". Então, quando a gente acha que tá muito bom, tá fluindo demais, aí chegam umas informações, assim, para contar para a gente que: "Espera aí, ainda não tá não, ainda não tá não, vamos rever o caminho", porque a melhor coisa de você aprender uma matéria é você rever ela, né, rever ela em você. Aí você vai ver, na sala de aula não é assim, Rosa? Aprende, depois vai rever a matéria, você viu que você não aprendeu foi nada, Com certeza. não aprendeu foi nada, Jesus. Aonde que eu estava? A gente pergunta: "Nossa, eu estava nessa aula, tem certeza?". É isso, obrigada meninas. Elaine, eu vou falar aqui rapidinho, que a gente já vai ter que fechar e continuar no próximo, no próximo estudo, na próxima quarta, tá bom? Ok. É, eu tenho aprendido muito, né? Graças a Deus, assim, tenho aprendido numa nova experiência. E quando a Renata coloca aí que Chico levava, né? Justo aquilo que a gente condena, né? Então, nós somos também orientados no nosso trabalho, e aí as coisas vão tendo respostas, né? A gente é atraído para aquele trabalho, com a gente também são usadas algumas estratégias, e aí, quando a gente vai fazer o trabalho, a gente vai entender. E aí é dito para a gente que não adianta a gente querer, às vezes, chegar já falando de Jesus, não, com o obsessor, com aquele espírito que está ali desorientando o outro e também desorientado, que a gente precisa ser mais direto, mais objetivo. Muitos, né, podem até nem conhecer Jesus, né? Tem outras religiões que a gente recebe espíritos de todas as partes, né? Não tem aí uma limitação, nem seria geográfica, né? Porque é, o espaço espiritual não tem essa geografia, né? Então, a gente vai fazendo ali na hora, no momento, uma conversação de forma que a gente vá tentando entrar na mente, na sintonia daquele espírito, para que a gente possa captar aquilo que lhe é caro, aquilo que ele gosta, para que nós possamos convencê-lo diante daquilo. Por quê? É a mesma coisa, passa um drogado perto de você. Você vai falar de Jesus, da SEBEM, de palestra. Ele não aguenta nem sentar para assistir uma palestra.
Então, muitas vezes, eu sou muito, assim, a favor dos tratamentos, porque quando Chico falava que de barriga vazia, ninguém assimila nada. Mas e aí eu vou parodiar, né, as palavras de Chico, dizendo que ninguém também assimila nada se está doente, se está com dor, se está ali afligido por algum tipo de coisa que não deixa ele ter paz. Então, eu acho que é necessário esse tratamento conjunto com, aos pouquinhos, né, vamos dizer, uma terapia, né, para a gente trazendo Jesus aos poucos, porque num primeiro momento eles não têm essa condição. Né? Ou vão ser poucos que vão te ouvir e vão falar assim, Jesus e tal. A maioria fala, não, quer saber disso não vem com essa conversa, não vem com essa conversa não. E já vem com essa conversa. Então, assim, é bem assim. Então, é igual o que a Renata estava dizendo. Às vezes, a gente precisa realmente, para você aproximar e conseguir alguma coisa, você tem que buscar oferecer aquilo que ele quer receber naquele momento. E aí eu percebi o tanto, gente, mas o tanto que nós, após os estudos, como a Renata está dizendo, esse capítulo também mexeu muito comigo, está mexendo, porque nós nos vemos nele o tempo todo. E aí a gente se acha muito bambambam, bam, bam, né? E aí a gente começa a questionar as estratégias do mundo espiritual para conosco. Mas quando você vai tendo clareza, você vai percebendo, nossa, nós estamos muito, ô, gente, nós estamos muito perto dessas pessoas, desses espíritos ainda. Nós estamos muito mais próximo desses espíritos que estão aí desorientados e sem rumo, do que de uma espiritualidade maior. Então, conosco ainda é necessário ter certas estratégias que depois a gente vai usar também. Aí me veio essa clareza de pensar, puxa vida, a gente fica achando que a gente já estudou um pouquinho da doutrina, que a gente já está um pouco na doutrina, que a gente Não, nós estamos rastejando também, nós estamos precisando de fazer as trocas, de fazer, eles precisam de trazer uns agrados para a gente, porque nós estamos na mesma situação. Aí a gente vê o tanto que a gente também está lá embaixo. E aí é por isso que eu acho que a Renata falou aí, a gente olha e fala, poxa vida, é igual ela falou, eu reafirmo. Não, a coisa não está boa assim, não. Eu preciso melhorar. E aí vem muitas questões, muitas indagações, muitas reflexões, né? E a gente vai tentando aí conversar e rever muita coisa e se refazer. Ô, Rosa, Oi? só para finalizar aqui na questão que a Renata falou da assistência, eu trabalho com assistência 24 horas do meu dia, né? Eu trabalho com assistência afetiva no campo clínico, trabalho com assistência social lá na PAI, que é uma equipe, né? E a gente tem que lembrar, e eu estou sempre me lembrando e lembrando a equipe que trabalha comigo, que para a gente prestar qualquer tipo de assistência, seja social, emocional, afetiva, material, qualquer espiritual, a gente tem que se despir de qualquer juízo de valor que a gente tenha e do, do nosso senso crítico e do desejo de controle mais uma vez, sabe? Aí realmente quando a gente consegue se despir disso, a gente consegue caminhar rumo a uma assistência efetiva. Mas é muito difícil. É muito difícil, não é fácil. Elaine, e é muito bom a gente poder conversar sobre isso, porque eu acho que é só assim que a gente cresce. E é muito bom poder estar trabalhando também com essa assistência, como eu tenho dito, que eu estou nesse trabalho, né? Ele é muito complexo, por quê? Porque cada ser é um ser único. Então, assim, quando você coloca critérios, quando você coloca regras, a gente tem que ter muito bom senso.
A gente tem que estar muito conectado, intuído. A gente não pode ir para aquele trabalho esbaforido, nervoso, não vai dar certo. Porque ali tem que ter uma entrega, tem que ter uma conexão, porque nós precisamos imensamente da espiritualidade. Ela está ali, mas nem sempre a gente está com a espiritualidade. Então, a gente precisa abrir os canais e alargar mesmo o máximo para que eles possam nos dar aqueles flashes ali na hora que a gente está tomando decisões junto com essas pessoas que estão sendo assistidas. Eu estou vendo, estou achando o campo da assistência, eu gosto, eu sempre gostei. E eu estou vendo a complexidade que isso é. E a responsabilidade. Não é, Elaine? Ô, meninas, só uma coisinha aqui. Eu prometo que eu vou parar, tá? Só caminhando junto ao raciocínio que vocês estabeleceram nesse estudo, quando a gente fala, né, como se conversa, como se fala com um irmão, como que você oferece algo para ele que o erga, o sustente. E a Rosa falou, tem pessoas que não estão preparadas, não têm equilíbrio para ouvir falar de Jesus. Tem pessoas que vão na casa espírita todos os meses, elas na hora da assistência material, elas requisitam as mesmas coisas, né, Rosa? E elas não ficam satisfeitas porque não recebem as coisas que elas não requisitam. E naquele momento, se você você for usar a palavra que você acha que faz sentido para você, vai perder o o o bônus da concórdia, né. Porque enquanto você estava falando, me ocorreu uma coisa, como que Jesus falava para nós sobre o reino de Deus? Ele falava por parábolas, né? Ele falava por parábolas, e as parábolas dele trazia quais os desenhos? De uma vida cotidiana, Uhum. né, de situações que a gente está envolto. Então, quer dizer, ele entregava o céu para a gente de acordo com o que a gente podia absorver. Porque se ele fosse falar das realidades espirituais que, por hora, agora, Nós nós já temos dificuldade, né, Renata? mas a gente já dá conta de pensar sobre alguma coisa, Isso. mas ainda com dificuldade, mas a gente já dá conta, porque nós estamos estudando nosso lar, estamos estudando mensageiros. Então, mas se ele fosse falar, trazendo essa linguagem que os espíritos traz para a gente hoje, não ia ficar um, porque ninguém ia entender, né, o propósito, a proposta, a revelação. Por isso que ele fala: "O Consolador prometido ainda chegará", porque no tempo de cada mente processa a necessidade de uma forma. Então ele nos entregava parábolas, que era o que a gente dá conta de registrar, porque tem a imagem do cotidiano que a gente consegue absorver, né. Ele não nos deixou de oferecer o reino de Deus, ele não nos deixou de oferecer amor, entendimento sobre o perdão, a necessidade disso, né? O entendimento sobre o que é a busca e o encontro pela salvação, que salvação é essa? Ele não deixou de oferecer nada disso para nós. Só que ele falou com palavras que a gente conseguia, né, digerir. Então, eh oferecer Jesus é a obrigação dos mensageiros, que são cartas vivas do evangelho, mas os mensageiros são preparados para saber traduzir a carta, né. Então a gente está na vida, nós estamos na vida aprendendo a traduzir a carta para a gente entregar o recurso, mas do jeito que o outro consegue.
Porque se você escrever uma carta belíssima para entregar para uma pessoa que lê braille e ela não estiver em braille, você perdeu o bônus da maravilha, né? Você tem que entregar aquilo dentro daquilo que ela consegue absorver. Então, é um aprendizado para a gente. Então, esse senhor, esse trabalhador aqui, que eu esqueci o nome dele de novo. Parcelar. Obrigada, Tânia. Ele está nos dando uma aula de como a gente serve na vida, né? Como é ser assistente, como é assistir. Como é assistir? Como é que a gente assiste? A gente assiste, como a Elaine falou, né? Aprendendo a silenciar a gente, como o Chico ensinou, né? Aprendendo a oferecer o que o outro precisa, não o que eu acho que é bom para o outro, mas sempre oferecendo, porque quando ele oferecia o cigarro, ele oferecia em nome do Cristo, então ele oferecia o amor. Ah, mas o amor em forma de cigarro é amor? Não, a necessidade dele era o cigarro, a ação que era amorosa, porque era uma ação que não julgava, né? Como a Elaine falou, você se despir dos seus preconceitos para atender a um semelhante é um exercício muito difícil. Por isso que o Chico Xavier é um espírito muito diferente de nós. Mas ainda assim não era um espírito perfeito. E ele falava sobre isso, a caminhada dele ainda está em processo. E a gente está aprendendo com ele, porque através dessas maravilhas que ele trabalhou para nos entregar, muito disso ficou dele, muito disso tem nele, né? Então, obrigada, gente. E aí, Renata, a gente é imediatista, né? A gente quer falar hoje, conversar hoje, orientar hoje e amanhã que as coisas estejam diferentes. Aí nós não damos conta de velar pela germinação, Exatamente. né? Por isso que a gente tem essa ansiedade, né? E por isso que a gente tem que entregar hoje, igual você falou, em nome do amor e em nome do Cristo, o cigarro. Mas ele vai ter um tempo, mas vamos velar por essa germinação, porque a hora vai chegar, né? Naquela época das parábolas, éramos crianças. Precisávamos de, igual as metáforas, né? Para as crianças aprenderem. Mas hoje, nós temos uma condição maior. Porém, tem alguns que ainda não dão conta, né? Muitos que ainda não despertaram. Até podem ter lá dentro a semente já, que é essa semente aí que fala, né? Que você falou que o vento leva, né? Eles têm a semente lá dentro. A semente só falta agora ela eclodir mesmo. Sim, Podemos, mais sim. alguém, gente, quer comentar? Podemos fechar? Eu acho que tem mais gente aí para comentar, viu? Também acho, eu desconfio que tem, são 9, estão me mostrando aqui 9 pessoas. Então, gente, por favor, se manifestem. Então, tá bom. Então, vamos passar para Elaine, podemos, então, parar por aqui? Podemos, continuamos na próxima quarta. Então, tá. E quem gostaria de fazer a oração, por favor? Eu acho que é a Elaine, que a gente deixou ela falar muito pouco. Ah, É, tá. também acho. Hoje eu até falei muito. Me identifiquei muito com esse capítulo também. Vamos lá. Agradecemos, Pai amado, pela oportunidade de reflexão sobre os ensinamentos do amado Mestre Jesus. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos guia nesse trabalho e pedimos, sobretudo, que nos dê discernimento para todos os dias lembrarmos das sementes que são germinadas, que são plantadas em nossos corações, para que elas germinem e nos tornemos pessoas melhores, para poder darmos a devida assistência aos irmãos necessitados e aprender a dar a assistência e a passar. Que assim seja.
Que assim seja. Eu quero pedir só um minutinho para todos, por favor.